Olá, tudo bem? Meu nome é Alan Bonel, bem-vindo ao meu canal e hoje vamos para mais um bate-papo sobre polímeros, especificamente sobre o que é um polímero. Vamos começar pelo básico hoje, né? Então já deixa um joinha, comenta, curta, compartilha, pode me procurar também no LinkedIn, Alan Bonel, me manda uma mensagem lá, tem muito conteúdo que eu posto por lá também. Então vamos lá, o que é um polímero? A gente fala muito sobre polímero aqui no canal, tem alguns vídeos, algumas aulas específicas, mais detalhadas sobre esses materiais, sobre algumas nomenclaturas, sobre alguns nomes que a gente usa, mas hoje eu queria trazer só uma discussão bem rápida, bem breve, bem abrangente, bem genérica sobre o que são esses materiais. Então, polímero nada mais é do que um tipo de material, uma das classes de materiais de engenharia que a gente utiliza no nosso dia a dia, estão por todos os lados. Será que são os plásticos, né? Muita gente confunde e acaba usando como um sinônimo de plástico. Vamos ver que não é muito bem assim. Então, basicamente, a gente tem os materiais que eles são os metais, os materiais metálicos, aços, ferros fundidos, liga de alumínio, liga de magnésio e assim por diante. A gente tem as cerâmicas, né, alguns óxidos, carbetos, vidro é uma cerâmica. E nós temos os polímeros, que o que afinal são esses polímeros? Então, polímeros nada mais são do que umas cadeias, né, umas moléculas, né, uma cadeia molecular ali, uma molécula que ela é muito grande. A gente fala muito que os polímeros são macromoléculas. Para ter uma ordem de grandeza, a água, né, ela tem uma molécula pequena, tem um átomo de oxigênio, dois átomos de hidrogênio. E quando a gente está falando de polímeros, algum dos precursores ali, a matéria-prima para você fazer um polímero, por exemplo, o polietileno, ele é uma molécula que tem um tamanho muito próximo da molécula da água. A gente fala o eteno, né? É um pouquinho maior, mas assim, em ordem de grandeza é mais ou menos a mesma coisa. Esse eteno, a gente costuma chamar ele de monômero. Então, esse monômero, que é a matéria-prima para o nosso polímero, ele vai passar por uma ativação, né? Vai atacar essa molécula ali, vai deixar algumas ligações químicas livres, e essa molécula de eteno, por exemplo, no caso do polietileno, ela vai se combinando com ela mesma ali, uma com a outra, inúmeras vezes. Então, quando a gente abre a gente inicia, né, a gente começa essa polimerização com um monômero, a gente abre ele começa a se juntar um com o outro, a gente chama essa partezinha ali, que é a parte propriamente dita, que se repete, de mero. Então, muitos meros, uma infinidade de meros vão se combinando até você ter o seu polímero, que são vários meros, que é uma macromolécula. Para a ordem de grandeza, a gente está falando ali de 5 mil, 10 mil, 40 mil, até 50 mil unidades repetitivas dentro de uma cadeia. Então são macromoléculas verdadeiramente, né? São moléculas realmente muito grandes. Então nós temos o monômero, nós fazemos esse monômero virar um mero para ele se combinar, e aí pela reação química que a gente chama de polimerização, você forma o seu polímero. Normalmente tem algumas etapas para essa polimerização acontecer, mas também é uma classificação bastante interessante entre os polímeros, que a gente fala que são os polímeros de adição e os polímeros de condensação. Os polímeros de adição é o caso, por exemplo, do polietileno. Você tem apenas ali, né, um monômero, um mero, e você vai só combinando, encadeando ele um atrás do outro. O que são os polímeros de condensação? Polímeros de condensação são aqueles materiais que você precisa de dois monômeros, você precisa condensar, você vai juntar primeiramente esses dois monômeros, e aí sim você tem a estrutura de repetição, você tem o seu mero. E esse mero, depois da condensação, é que vai passar por esse processo de encadeamento um atrás do outro para formar a sua macromolécula.
Então são os polímeros de condensação. Por exemplo, o polietileno acontece da mesma maneira para o polipropileno também, são polímeros de adição. Então você apenas junta uma unidade repetitiva após a outra. No caso das poliamidas já é um pouco diferente. Por exemplo, a poliamida 66, ela parte da junção de dois monômeros. Um dos monômeros, normalmente, é uma classe ali, né? É a hexametilenodiamina e o ácido adípico. Então, você junta esse hexametilenodiamina com um ácido adípico, condensa os dois para formar a sua amida, e essa amida, esse mero, vai ser a unidade de repetição e assim por diante. Entre muitos casos ali que tem entre adição e polimerização. Normalmente os poliésteres, poliamidas, são TPUs, são materiais poliuretanos no geral, né? São materiais que são feitos por condensação. Então faz primeiro a condensação, a junção desses dois monômeros para você ter a unidade repetitiva do mero e seguir com a sua polimerização, tá? Apenas uma dica bastante importante: normalmente polímeros de condensação têm como subproduto água, e é daí que vem a necessidade de você secar muitos materiais antes do processamento. Então você tem a condensação desses meros, a condensação desses monômeros para a formação do mero, e sai um subproduto que é a água. Essa reação ela acontece com bastante pressão, com bastante temperatura. Então quando você coloca o material final, o seu polímero, que veio desse processo, numa extrusora, numa injetora, que está com uma temperatura bastante alta, que está com uma pressão, se você tiver a presença de água, muitas vezes você faz esse caminho inverso. Então você vai despolimerizando o seu polímero. Esse é o processo que a gente conhece como degradação. Então poliamidas são muito sensíveis ao processamento com umidade. É importante secar esses materiais. Normalmente o pessoal trabalha ali no máximo até 0,20% ou 0,10% em alguns casos. Outro material que é bastante sensível à umidade é o TPU. TPU também você precisa secar os materiais ainda em níveis muito mais baixos. Enquanto as poliamidas você seca entre 0,20 e 0,10, TPUs costumo trabalhar com 0,02% de umidade, em alguns casos 0,05% de umidade. Acima disso já fica bastante prejudicial para o material, tá? Por fim, um outro ponto que eu acho que é bastante interessante a gente comentar hoje é qual que é a diferença de plástico e de polímero. Será que é tudo a mesma coisa? Será que é diferente? E é bastante válido. Como que funciona os polímeros? Há uma subdivisão dentro dos polímeros com base em alguns comportamentos físico-químicos, vamos dizer assim. Então você tem alguns materiais que eles são curados, eles são vulcanizados. Então você faz a sua reação de polimerização, você vai formar macromoléculas, e essas macromoléculas, elas são ligadas uma com as outras. Elas vão formar umas vulcanizações, uma reticulação, são as ligações cruzadas. Se essa densidade de reticulação, de ligação cruzada, ela é bastante baixa, nós temos a formação de elastômeros, que são as borrachas, como a gente chama no dia a dia. Então, borracha natural, SBR, NBR, PDM e por assim vai, silicone, enfim. Se essa densidade de ligações cruzadas ela é bastante elevada, nós temos a formação de um outro tipo de material, que nós chamamos de termofixos. Tá? De certa forma, os elastômeros também são termofixos, porque passam por esse processo de vulcanização. Há alguns autores que consideram os elastômeros como uma parte dos termofixos, e há autores que consideram materiais diferentes, ou seja, uma coisa são os elastômeros e outras coisas são os termofixos. Eu
considero materiais diferentes. Eu acho que termofixo é uma tratativa e elastômeros é uma tratativa completamente diferente. São normas diferentes, propriedades diferentes, aplicações completamente diferentes. E o que são os termofixos? São aqueles materiais que muitas vezes a gente fala assim, do que isso é feito? E a pessoa fala assim, é feito de resina, é feito de fibra de vidro. E na verdade não é feito de resina ou fibras de vidro, propriamente dito. Normalmente estamos falando de termofixos. Então a piscina é um tipo de termofixo, algumas peças de para-choque, grades frontais, de acabamento externo de cabine de carros e caminhões também são feitos de termofixo. A baquelite é um material bastante conhecido, bastante utilizado, já foi muito utilizado, também é um tipo de termofixo. Mas para ficar bastante visual, o que seria um termofixo, é aquela massinha de Durepox que a gente tem na nossa casa, que a gente usa para consertar praticamente tudo, né? E aí já explica muito como que funciona o termofixo. Você precisa misturar dois componentes para você iniciar e catalisar a sua reação. Então você tem a massinha normalmente mais branquinha, a massinha cinza, você mistura, 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 e a polimerização, a reticulação, ela acontece ali, né? Você já consegue ver. E você vê que fica um material bastante duro, bastante rígido. E essa é uma característica bastante marcante dos termofixos. Então, quando nós comparamos termofixos e elastômeros, é muito difícil você, por isso que eu considero diferente, é muito difícil você tratar esses materiais da mesma maneira, porque são materiais com características completamente diferentes em termos de elasticidade, em termos de rigidez, de resistência mecânica. Elastômeros são muito mais flexíveis, são muito mais moles e são menos resistentes quando você compara, por exemplo, resistência à tração. Termofixos, eles já são materiais que são muito mais resistentes, só que não possuem, nem de perto, a elasticidade, a maciez de um elastômero, de uma borracha. Então são universos bastante diferentes. Por fim, nós temos os termoplásticos. O que são os termoplásticos? São os materiais que a gente está mais acostumado a ver no dia a dia. Então as carcassinhas de celulares, eletrodomésticos, ventiladores, computadores, são os plásticos no geral, né? E da onde que vem essa confusão entre plásticos e polímeros, se ser ou não tudo a mesma coisa? Os termoplásticos são materiais que você consegue fundir algumas vezes, né? Ou seja, derreter o material algumas vezes e conformar ele em novos produtos por várias e várias e várias vezes, 10, 20, 30, 50 vezes, dependendo do material. Então, essa é uma característica bastante específica, mas que se aplica apenas aos termoplásticos. Então, poliacetal, TPU, polietileno, polipropileno, poliéter, PVC, são tipos de termoplásticos, porque você consegue fundir, derreter e conformar algumas vezes esses materiais. Como são materiais que estão mais presentes no nosso dia a dia, acaba tendo essa confusão. Então a gente chama tudo, praticamente todos os polímeros a gente acaba chamando de plásticos. São plásticos, 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 mas nem sempre são plásticos, às vezes são apenas polímeros, mas a gente está falando de uma borracha, de alguma resina, né, que são os termofixos, por exemplo, poliéster insaturado, que é bastante comum para o caso dos termofixos, tá? Então não é a mesma coisa. Plásticos são uma categoria, um universo separado de materiais que estão dentro dos polímeros. Então todo plástico é polímero, mas nem todo polímero necessariamente vai ser um plástico. Tudo bem? Era essa questão, era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Tem alguns vídeos já no canais explicando mais aprofundado, de maneira mais aprofundada, o que são os polímeros, um pouco até de química orgânica, ali da onde que vem todas essas nomenclaturas, esses processos e essas características, essas propriedades dos materiais, tá? Então procura no meu canal, no YouTube, no LinkedIn também tem bastante conteúdo por lá, tem uma frequência bastante alta ali de postagens que eu faço. Ficou com dúvidas? Tem alguma
uma pergunta mais específica, está precisando de alguma ajuda em algum projeto que você está trabalhando no dia a dia, comenta aqui nesse vídeo, me procura no LinkedIn, Alan Bonel, me manda uma mensagem, lá tem um contato direto do meu WhatsApp também, e a gente pode conversar um pouco mais e até personalizar algum curso, alguma mentoria, alguma consultoria ou desenvolver algum projeto em conjunto com base no que você estiver precisando. Tudo bem? Por hoje é só. Muito obrigado. Não esquece de deixar um joinha, compartilhar, curtir, comentar, mandar para os coleguinhas. Tudo bem? Muito obrigado.